Olá! Nessa aula nós vamos usar e entender algumas ferramentas de detalhamento de armações. Bom, eu vou continuar na folha de armações dos blocos, né? Mas eu vou ligar a folha de forma das estacas em amarelo, tá? Aqui no Build Instructor, certo? Antes de começar, defina a sua escala como 1:50 e eu vou apagar essas duas vistas aqui porque nós vamos focar apenas nos cortes ali de baixo. Então, delete e clica sobre a borda das vistas. Se você clicar em algo aqui dentro, você vai estar apagando o elemento 3D, tá? Cuidado com isso. E pronto. Legal, então vamos fazer uns pequenos ajustes. Eu vou começar movendo esse corte transversal mais para próximo do centro do nosso bloco, para pegar as barras que são um pouco diferentes, ali na região onde o bloco recebe o pilar. Tomando cuidado de que a espessura do corte seja capaz de ver ao menos uma linha completa de estacas, ok? Se as configurações do seu corte estiverem um pouco bagunçadas, as cores, né? Dá um duplo clique na borda do corte e carrega o arquivo de configurações aqui no ícone da pasta, né? No canto inferior esquerdo. O arquivo que eu vou escolher é o BW Visible Hide and Eliminate. Abrir, Apply e Ask. Bom, eu vou esticar um pouco a espessura desse corte para conseguir ver também os traspasses das peles que eu arrumei no último vídeo, certo? Então, a espessura e a posição do corte são cruciais para exibir o que eu quero representar, certo? Vamos criar agora um corte sobre essa seção aqui. Então, eu posso clicar duas vezes com o botão direito sobre a borda de um corte para abrir a ferramenta Create Section, certo? E como nós vamos criar um corte sobre outro, né? O primeiro passo é clicar na borda dessa seção. E agora sim nós vamos definir a linha de corte que vai ser daqui até o outro lado. ESC e a espessura eu vou trazer até aqui embaixo. Antes de colocar ele na tela, eu vou remover as fundações ali da direita. Então, remove/add elements. Seleciono os elementos com uma caixa de seleção, né? Repara que está aparecendo um somatório, certo? Então, botão direito na tela para confirmar essa seleção que eu acabei de fazer. E, por fim, vamos rotacionar a representação aqui embaixo em 90 ou menos 90 graus, tá? Enter. E agora sim eu posso colocar ele na tela. Bom, eu vou só editar a caixa um pouco mais para ficar organizada. Então, eu clico sobre ela no modelo 3D, pego um handle, né, que são esses pontos azuis, e vou redimensionando a caixa de corte. Ok? Só para finalizar, eu vou alinhar um corte com o outro. Bom, eu sei que eu já falei isso, mas a ideia do treinamento é aprender o máximo possível das funcionalidades do software. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu vou deixar de fazer alguns detalhes, ou fazer alguns detalhes talvez não tão coerentes, para a gente aprender mais sobre as funcionalidades. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser esconder essas barras aqui, com o Reinforcement Tools Hide View. Eu vou agora usar um filtro para pegar apenas as barras de 10 milímetros, né? Aqui sobre o filter eu tenho diversos filtros, eu uso bastante eles, tá? Mas dessa vez nós vamos usar o Filter by Reinforce Bar Element. Eu posso filtrar pelo número de marca, diâmetro ou classe de aço. Vamos filtrar pelo diâmetro, 10 milímetros apenas e ok. E agora eu só preciso fazer a minha caixa de seleção. Nós acabamos escondendo também as peles que tinham o diâmetro de 10 milímetros. Então vamos fazer elas aparecerem de novo. Eu continuo no Reinforcement Tools e eu vou usar a opção One Hidden All, né? Vir aqui no modelo 3D em planta e clicar uma a uma nas 4 peles. Então, essa opção faz com que as barras que eu clicar apareçam em todos os cortes, lembra? Perfeito! Agora nós temos tudo que precisamos para os detalhamentos. Vamos clicar com o botão direito nessa barra mais à direita, depois da pele, e eu vou começar a mostrar algumas ferramentas, ok? Presta bastante atenção, porque tem bastante ferramentas, mas no fim eu faço um resumão.
A primeira que nós vamos usar é o Modify Placement Display Mode. Ela tem mais sentido em lajes, tá? Vamos ver por quê. Ela serve para você escolher apenas uma ou duas barras para exibir sobre um corte ou uma planta, tá? Vamos começar por essa última opção, Show Selected Bar as Folded. Então, agora eu preciso escolher entre uma dessas duas barras e, por fim, se eu quero exibir dessa ou dessa maneira. Bom, então essa última opção transforma a representação da distribuição em um formato de uma barra dobrada, ok? Sem sair da ferramenta, vamos para a segunda opção, da direita para a esquerda. Clica sobre o lançamento e seleciona a primeira e a última barra. Botão direito na tela, duas vezes para confirmar. Então, nessa opção, eu apenas escolho uma ou duas ou mais barras que eu quero que apareçam, tá? No lugar de aparecer todas as barras do lançamento. Vamos para a próxima. Se você sair da ferramenta, você pode encontrar ela aqui em cima, tá? Ou clica com o botão direito sobre uma barra e ativa a opção Modify Placement Display Mode. Então, com a opção Show Middle Bar Only, clica no grupo de baixo e ele mostra automaticamente somente a barra central, certo? Essa opção, sim, é muito comum para lajes, né? Bom, a primeira opção, Show All Bars, como você deve imaginar, né? Você vai mostrar todas as barras novamente. E é assim que nós vamos seguir. Vamos para uma outra ferramenta. Clica com o botão direito sobre a pele, aqui em cima, e a ferramenta é o Partial Schema. Bom, nessa janela aqui, mais à esquerda, tem algumas opções. Se este desenho da barra deve ser ou não uma representação real ou escalada, né? Se a barra for 3D, exibe-se ou não um desenho isométrico da barra, tá? Agora, mais à direita, espelhar ou rotacionar este desenho. Mais à direita ainda, algumas opções para exibir as dimensões, ângulos da barra, se ele tiver um ângulo diferente de 90 graus, raio de dobra se for diferente do exposto pela norma. E mais à direita, eu tenho a opção de fixar uma direção para movimentação desse desenho em relação à posição real da barra, tá? Fixar um orto, vamos assim dizer. Por fim, a direção do texto. Deixa exatamente como o meu e coloca mais ou menos aqui na tela. ESC para sair da ferramenta. Agora, com o botão direito também, só que sobre essa mesma barra do outro lado do bloco, usa a ferramenta Full Schema e configura ela da mesma maneira que nós fizemos para o Partial Schema, e aí você pode colocar na tela. Parece a mesma coisa, certo? Mas olha a quantidade. O Full Schema é o total da marca, ou melhor, de uma posição. E o Partial Schema representa a quantidade de um lançamento apenas. Inclusive, o software não deixa que eu crie dois full schemas da mesma barra, para que eu não erre na contabilização da quantidade total. Faz sentido? Bom, vamos apagar esse texto aqui do Partial Schema e agora abrir a ferramenta de cotas aqui em Quick Access, o Dimension Line, né? Vamos abrir as configurações aqui no TIC e carregar as configurações em centímetros aqui nessa seta. Provavelmente você deve enxergar isso aqui também, porque nós já abrimos essas configurações uma outra vez, tá? Mas se você não estiver enxergando, basta abrir o arquivo aqui no ícone da pasta, ok? E daí, a próxima vez que você for utilizar essa ferramenta, essas configurações vão aparecer aqui sobre essa seta. Ok? Nosso ponto base da cota vai ser aqui no centro das duas barras, o ponto inicial e o ponto final. ESC para sair da ferramenta. Vamos seguir com o Partial Schema, mas em um outro corte, nesse aqui. Então, botão direito e a ferramenta Partial Schema. E era justamente isso que eu queria te mostrar. Para as barras lançadas com o Enter Area Reinforcement, você não pode usar o Partial Schema, ok? Mas pode usar o Full Schema. Então, vamos lá. Botão direito e Full Schema. Bom, o Full Schema funcionou, mas ele veio como uma tabela de corte e dobra. Por quê?
existem duas subposições dentro do N2 com barras com dimensões diferentes. E quando nós usamos o full schema em barras variáveis, esse aqui é o resultado. Nós vamos separar essas duas subposições em posições distintas para que deixe de ser uma posição de barras variáveis. Então apaga o full schema, e precisa apagar mesmo, tá? Senão não vai dar certo. Vem aqui no modelo 3D, implanta, e botão direito sobre essas barras e Modify Placement Parameters. Agora nessa janela, clica na engrenagem e marca como Different aqui em cima. Ok e ok. Verifica se essa barra na outra direção também está dessa maneira. Como eu não apertei ESC, eu continuo na ferramenta, então eu só preciso clicar sobre a barra, engrenagem e parece tudo certo. Então, ok e ok. Legal, então vamos tirar o restante dos full schemas. Nesse corte aqui eu vou tirar o full schema dessas duas barras. E nesse outro corte, dessas barras, se você não der ESC, é só sair clicando e posicionando os esquemas. Bom, com isso nós terminamos essa aula. Na próxima nós vamos finalizar e aprender o restante das ferramentas de detalhamentos de armação.